gostaria de falar um pouquinho com você sobre o desenvolvimento do Clube de Leitura Salus in Caritate nesse ano de 2020. Foi o primeiro ano em que eu propus esse tipo de trabalho e tem um intuito, como tudo que eu faço, que é promover uma forma de facilitar para você tanto a indicação de alguns livros que muitas vezes não são tão indicados assim, mas também ampliar a forma que nós entendemos do que é ler. Porque ler é muito mais do que simplesmente ler um livro e depois você passa para outro e para outro. Não, normalmente a leitura ela deve englobar a junção daquela leitura com o que você já tem na sua bagagem literária, mas também promover formas de facilitar ações. Um livro, ele sempre traz um ensinamento ou outro que pode ser convertido em realidade. É muito difícil imaginar uma forma de leitura em que isso não aconteça. Então, o objetivo desse clube de leitura é justamente fomentar essa forma de leitura realmente edificante, torne em realidade aquilo que foi lido. Todos os livros escolhidos são da Cultor de Livros, nós fizemos aí uma seleção para facilitar o conhecimento de algumas obras e trabalhar alguns temas em correlação às têmporas. Tem um vídeo no canal do YouTube a respeito das têmporas. E normalmente eu costumo fazer esses projetos acompanhando o ciclo das têmporas. Por quê? Porque eu acredito que a cada têmpora é um momento propício para trabalhar e aprofundar alguns temas. Muito bem, nós fizemos um aprofundamento na vida interior, depois na devoção ao Espírito Santo, depois na questão da mortificação e penitência e, por fim, o tema do último livro foi as virtudes. Para cada tema, houve um livro de apoio. O primeiro livro foi Os 12 Graus do Silêncio, que nós temos um podcast chamado Silenciar. Muito edificante esse livro, muito profundo. Ajuda muito a entender os graus do silêncio de uma forma detalhada e correlacionar, assim como nós vimos no podcast, com várias ações práticas que podem auxiliar nessa vivência do silêncio. É interessante que eu realmente não sabia, obviamente, do que ia acontecer esse ano, e foram livros que realmente deram um norte nesse período em que não só aqui no Brasil, mas o mundo passou por um processo bem exigente da educação do Espírito Santo. E o próximo ciclo era justamente a questão do Espírito Santo, a devoção ao Espírito Santo, e nós trabalhamos um livro chamado A Pedagogia do Espírito Santo. É um livro fantástico, obviamente, como todos que eu indiquei, mas ele tem um diferencial que me é muito caro e eu falei muito disso no Instagram. Eu sou muito exigente com assuntos que se referem ao Espírito Santo, porque eu percebo que tem se propagado uma espiritualidade um pouco superficial em relação ao que se refere a ele. A questão da relação com o Espírito Santo está intimamente ligada com a mudança radical de vida. Não tem como fazer uma união com o Espírito Santo e não mudar de fato de vida. Então, o batismo do Espírito nada mais é do que a mudança real de vida. E esse livro, ele trata sobre esse ponto, falando das 4 ações do Espírito Santo na alma. Nós temos alguns podcasts aqui que podem te dar um norte do que é tratado nesse livro, mas ele tem expressões muito profundas, uma doutrina muito profunda, baseada em São Tomás. Para todos que me conhecem, sabem que isso é um ponto extremamente positivo na forma de falar sobre esse assunto. São Tomás é um doutor da igreja. Eu sei que você sabe, mas eu preciso repetir por uma questão de costume. A igreja tem muitos santos, mas somente 36 doutores até esse ano de 2020, e a igreja tomou como sua a doutrina dos doutores da igreja, de modo que nós temos que consultá-los quando estamos falando de algum assunto.
Por isso que a presença dos doutores da igreja nos livros, nas citações, nas palestras é muito importante. Dentre os doutores da igreja, existe o doutor dos doutores, que é São Tomás de Aquino. E dentre todos que podem ser citados, São Tomás, ele deve ser o mais sumamente citado. Eu não vou entrar aqui muito, nesses podcasts, eu acho que é o fim do ano, né? Eu ando refletindo sobre muitas coisas. Existe um viés que tenta deturpar os ensinamentos de São Tomás. Existem pessoas que têm essa cara de pau. E este é um livro que realmente faz a linha dos ensinamentos de São Tomás, simplificando e colocando numa linguagem que ao mesmo tempo é simples, mas profunda. É um livro fantástico, acredito que deva ser usado principalmente no início. Todos esses livros são para aquelas pessoas que estão iniciando ou estão já há algum tempo no caminho, mas têm muitas dúvidas e gostariam de explicações simples, de vivências práticas. E esse livro, na minha percepção, eu acredito que é fundamental, principalmente para crismandos, para catequistas de crisma, mas para crismandos. Então você aí que tem grupos de crisma ou grupos de jovem e quer realmente que haja um entendimento da forma como o Espírito Santo age na alma, esse livro é fantástico para dar de presente e para ter também como uma métrica de catequese, de formação, porque ele é muito simples, muito didático, muito direto. O terceiro livro foi um livro também que considero extremamente importante nesse período e acredito muito que realmente Deus tem dado direção na escolha desses livros, porque se chama Livro da Confiança. Ele trata, principalmente no capítulo 3 e 4, sobre confiar em Deus nas coisas temporais e nas coisas espirituais. Ele é muito importante, principalmente para quem tem uma tendência maior, seja por uma dificuldade da vida, seja por temperamento, desacreditar da graça de Deus e da ação de Deus em si e nas circunstâncias, tanto nas coisas espirituais como nas coisas temporais. Ele tem essa missão de forma simples, também é mais voltado para iniciantes, fazer com que a nossa percepção seja católica, seja cristã e católica puramente diante das coisas da vida, sem desesperar, sem simplesmente desacreditar, mas ter uma fé verdadeira. Então ele dá muitos exemplos das Sagradas Escrituras e da vida dos santos em relação a essas duas realidades. É uma leitura simples e didática e muito rico em questão de exemplos da vida dos santos em cada um desses momentos em que a confiança é plenamente necessária. O que me marcou mais na leitura desse pequeno livro é a questão da esperança, que a confiança é uma firme esperança. Nós temos realmente uma geração cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de metas externas e muitas vezes estabelecidas socialmente, de que você precisa ser XXX para ser bem-sucedido, mas no fundo nós temos mesmo esperança, nós temos mesmo confiança. Acho que dá para refletir nesse livro a respeito disso. O terceiro livro é um livro que eu acho que eu considero um dos clássicos mais profundos em relação à virtude. Existem vários livros bons em relação à virtude, mas esse eu considero melhor porque ele fala sobre as virtudes de Nossa Senhora. São meditações. Gosto muito de livros em forma de meditação. Eu acho que isso ajuda muito porque eles já são concebidos pelo autor de forma a dar doses pequenas de determinados temas e inspirar uma ação prática. Então é tratado coisas fantásticas nesse livro, temas desde a questão da fé até a questão da modéstia, da prudência, da fortaleza, o que realmente são essas coisas. E isso faz com que a gente consiga ter uma visão a partir de um modelo de fato puro, que é a Santíssima Virgem. Vocês sabem que eu realmente acho que é uma outra coisa que também é muito caro, que é a questão da devoção à Santíssima Virgem de uma forma de fato coerente e realista.
Assim como o Espírito Santo, uma devoção à Santíssima Virgem verdadeira não é exercida sem uma mudança radical. A pessoa muda completamente. Porque aonde ela entra, o Espírito Santo entra e purifica tudo. É realmente uma ação purgativa que a alma passa com a ação do Espírito Santo e da Santíssima Virgem. E esses livros, eles trazem luz sobre esse processo. Existem alguns outros livros que eu acabei compartilhando com vocês, principalmente nas redes sociais, e em alguns podcasts eu cito muito, e eu acredito que seja fantástico vocês darem uma chance à leitura desses livros. Eles são para quem já tem uns passinhos um pouco a mais. Eu não falo avançados, porque não tem como, né? Eu acho que é muita presunção, mas alguns passinhos a mais e já estão em uma outra fase que não é a de iniciantes. Já passaram aí por uma parte do processo de purificação que nunca termina, só termina na morte, e esperamos que esteja acabado até lá. Mas são livros que eu acredito que são fundamentais para consertar algumas percepções. Nós temos uma forma de evangelização que é importante, mas eu percebo que falta uma segunda etapa. A primeira etapa é aquela coisa de sair do pecado. Então, é uma etapa para a alma difícil, é uma etapa que precisa de muitos operários, que precisa de um discurso mais direto, mais puro, mais fincado na mudança necessária de vida. Existe uma segunda etapa que eu acredito que me parece que está um pouco esquecida, que é depois que a pessoa já colocou a casa em ordem, como diz São João da Cruz no seu poema, né? Já estando a minha casa tranquila. O que é que eu faço agora? Acabou? Já estou bem? Esse momento, ele é um momento muito importante, porque é um momento em que a alma pode cair no comodismo, pode cair na soberba, pode cair na visão de que, na verdade, o que eu estou fazendo tá bom, né? Eu não preciso seguir mais. E é bem comum, principalmente quando a gente já tem algum papel, já está fazendo alguma coisa ativa, dentro da igreja ou não, mas está com a vida espiritual tranquila, está tudo bem feito, está vivendo o sacramento bem, e agora? O que tem agora? O que eu tenho que fazer agora? Esses livros, eles dão um norte a respeito disso. São livros que eu indico muito, e dentre esses livros estão livros que me são muito especiais. Um dos meus preferidos, acho, de livros da vida é o Alma Fervorosa. Esse livro eu já citei ele diversas vezes, acho, esse ano, porque eu acreditei muito necessário, uma vez que ele faz uma distinção entre a alma virtuosa e a alma no caminho da perfeição. É um livro que realmente vai te dar uma noção do que é de fato a vida de santidade. Qual é a diferença de uma alma piedosa de uma alma no caminho da perfeição? Mas não é a mesma coisa, Ana Paula? Não. Então ele faz isso de uma forma clara, com exemplos claros. Eu vou ser muito sincera com você, dependendo aí do seu estado de espiritual, você vai ter uma noção nesse livro da sua saúde espiritual, porque ele é muito direto, ele é muito conciso no que ele fala. É uma orientação fantástica. Ele foi escrito para dar orientação clara. Ele é praticamente o compêndio de ensinamentos que o padre escrevia em direções espirituais. Então, realmente, é uma orientação para fazer com que a alma vá adiante. Eu considero leitura obrigatória em algum momento da sua jornada, porque isso vai te dar uma luz fantástica, principalmente nesse tempo em que nós temos algumas confusões, ao meu ver, em relação a alguns temas. No caminho da espiritualidade vai chegar um momento em que você vai ter uma matéria de purificação mais fina, digamos assim, né? A peneira, no começo, com os pecados, ela é um pouquinho mais aberta. Então você está peneirando pecados grandes, né? Na hora da confissão e tal, você fala coisas maiores, digamos assim. Com o tempo, é normal que a peneira comece a ficar mais fininha e comece a ter que peneirar coisas mais pequenas a princípio, mas que estão arraigadas na alma e que devem ser purificadas. Então é isso, só leia.
é um dos meus livros preferidos. Realmente você vai entender muito da forma do que passa na minha cabeça, quando eu faço o material que faço, quando eu disponibilizo o que disponibilizo e algumas respostas que ofereço. O segundo livro também é fantástico, se chama O Dom de Pentecostes. Acho que depois do Pedagogia do Espírito é um dos livros mais didáticos, mais profundos a respeito do Espírito Santo. Ele trata do Espírito Santo de uma forma que eu nunca vi antes, nunca tinha visto nenhum autor fazer esse tipo de trabalho, que é falar da ação do Espírito Santo na vida cotidiana do cristão, cotidiana da igreja, cotidiana do cristão em relação à sociedade. É um livro que é extremamente meditativo, ele tem uma forma, né, de concepção pelo autor muito parecida com as virtudes de Nossa Senhora, então são meditações. Eu não tenho outra palavra para falar para você. Quando ele fala do batismo, quando ele fala da crisma, é sensacional. Sensacional. Quando ele fala da vida social, da arte, temas que muitas vezes você nem imagina que está ligado à ação do Espírito Santo. E ele consegue realmente fazer um trabalho que eu acho muito importante, que é a ligação entre a doutrina mesmo, pura, simples, passada sem afetação, passada sem palavras que não dizem aquilo que deve ser dito, falando diretamente junto a um aumento na devoção ao Espírito Santo que vai acontecendo gradualmente. É fantástico esse livro. Eu acredito principalmente que catequistas de crisma, catequistas de uma forma geral, formadores de uma forma geral, deveriam ler esse livro, mas graças ao bom Deus esse ano, até mesmo padres leram esses dois livros que realmente indiquei assim, como se não houvesse amanhã esse ano, porque eu realmente acredito que ali está uma das partes importantes do que falo, que é a questão do discurso. Esses dois livros, eles conseguem condensar o exemplo do que eu falo sobre um discurso claro e que incita a devoção. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir disponibilizar esse material para vocês. Muito bem, esses foram os livros do Clube de Leitura de 2020, do blog Salus in Caritate, o material de apoio, os podcasts, tudo que está relacionado ao que foi trabalhado nesse ano está no post no blog sobre esse assunto. Eu vou deixar na descrição do YouTube, tem uma setinha aí em um dos lados, você clica, é um triângulo de ponta cabeça, vai aparecer os links para que você possa acessar, e nas outras mídias também, tá na descrição. E também um bônus de 2 livros, esses pertencem ao Clube de Leitura do Educati, que é a nossa plataforma de material exclusivo. Essa plataforma, ela possui 2 clubes de leitura. Esse, que é um clube de leitura mais espiritual, digamos assim, e também outro clube sobre os clássicos e outros conteúdos que são importantes para fazer link com os cursos que lá estão disponíveis. Esses livros, inclusive do blog, estão com 30% de desconto, então talvez ainda dê tempo de você trabalhar com esses livros e enriquecer a sua bagagem literária com esses livros e com os materiais de apoio. Tá bem? Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.